Começou? Então é isso, gente. Eu me chamo Peterson, como alguns já me conhecem. Estou como secretário do município, na pasta de cultura e turismo. E estou com a Tayane aqui hoje, está auxiliando, vai falar com a gente um pouquinho também. Eu estou coordenando da nossa equipe aqui que está fazendo a nossa ata, que também é muito importante para a gente dar um cunho mais de caráter daquilo que realmente que a gente tem que fazer, com clareza, da melhor forma que a gente sempre faz. E a gente veio falar sobre a FINAB. A Tayane mais tarde vai estar passando para vocês aquilo que a gente entendeu. A gente ainda está fazendo um estudo sobre a nossa pesquisa, mas a gente já tem hoje qual é o setor que a gente tem de maior, qual é o setor menor, e isso tudo a Tayane vai estar passando para a gente dentro daquilo que a gente já conseguiu captar, que vocês preencheram. É importante vocês participarem da consulta pública para a gente, por conta do valor. A gente precisa saber qual é o valor que o projeto de vocês custa, a gente precisa saber qual é o projeto que vocês querem fazer, porque a gente vai fazer o edital a partir daquilo que vocês passarem para a gente. Eu não tenho como colocar um edital de longa se eu não tenho ninguém que faz longa. Eu não tenho como colocar média se eu não tenho ninguém que faz média. Não tenho como colocar artesanato se eu não tiver ninguém que faz artesanato. Então a partir daquilo que a gente já recebeu, a gente já está se debruçando para poder fazer o edital. A gente hoje entende que a gente é maioria no CPF e não no CNPJ. Então a gente já trabalhou isso dentro da Paulo Gustavo, e acredito que a gente já vai trabalhar isso também na FINAB. Então a gente hoje entende que vocês são maioria no CPF, diferentemente da capital. A capital, por exemplo, eu vejo que poucas pessoas que no CPF às vezes conseguem galgar recursos, mas já é uma qualidade da capital, diferente da gente que é uma cidade menor. Então a gente já consegue ver. Eu fiz esse breve estudozinhos aí, só para vocês entenderem um pouquinho do que é a Audiobank, quem pode utilizar, quais são os objetivos da FINAB. Então vocês vão ver aí que é fomentar realmente a gente levar a arte para quem não tem, é você levar o que vocês fazem de melhor para quem não tem acesso. Então vocês vão ver que no finalzinho aí é para as periféricas, urbanas, rurais, ele tem esse cunho de você conseguir alcançar aqueles que não seriam alcançados de turismo, de cultura, em uma outra cidade, um outro formato. A gente, quando faz o Natal aqui em Tanguá, a gente se preocupa muito em oferecer aquilo que talvez a criança vai ver no shopping, aquilo que eles não vão ver aqui em Tanguá, porque provavelmente muitos de vocês devem ir ao shopping de repente uma vez na semana, 2 vezes, uma vez ao mês, às vezes até para resolver alguma coisa, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. A realidade da grande maioria daqui de Tanguá, às vezes é nem sair de Tanguá. Então quando a gente faz a Casa do Papai Noel aqui e vê que as crianças estão entrando e vendo algo diferente, algo que encanta eles, isso deixa a gente muito feliz, porque a gente está dando acesso a eles a ver coisas que eles não iam ver em outro lugar aqui em Tanguá. Não vai ser ali na Vila Corte, não ia ser aqui no centro, não ia ser no Bandeirante, não ia ser em outro lugar que eles iam ver. Então a gente começa a fazer com que aquilo chegue neles, entendeu? E aí a partir desse momento a gente começa a pensar nos nossos projetos. O que de repente as crianças não iam ver nas professoras da escola. De repente é um estudo que o Ivan vai fazer agora. Será que todas as crianças têm acesso a saber quem é que fez a música, quem é que fez o hino de Tanguá, quem fez o brasão, isso tudo? Eu particularmente não tive. A gente eu estudei na escola pública de Tanguá e a gente tem um breve comentário aí, mas eu hoje não sei se todo mundo que está aqui, se tiver que fazer um concurso público, sabe tudo sobre o nosso município. Eu acredito que não. Uma boa parte vai ter que estudar para isso. Então quando a gente fala de projeto, a gente começa a entender que a gente tem que fazer coisas e ações que realmente sirva para a vida de alguém. Então aquilo que eu fizer tem que ter um cunho e um caráter
que eu vou dar acesso a algo que de repente Nilson sabe fazer. Bolsa, faz cada coisa linda. De repente tem alguém então lá que queira aprender a fazer e hoje não pode pagar uma aula de costura. Talvez ela pode se basear nisso e falar, a partir de agora eu vou dar aula de costura uma semana, fazer aqui um projeto que eu quero dar às mulheres que não têm acesso à aula de costura. Então quando a gente fala de projeto, a gente não está falando de projeto de algo que eu simplesmente quero fazer e quero expolar. Eu simplesmente quero fazer. Vamos pensar em coisas que realmente vai fazer diferença na vida de alguém. Então, se a Cristina está aqui e a Cristina pensa em fazer um projeto, ela pode fazer um projeto que de fato mude a vida de alguém. De repente, não só no olhar, mas de repente no aprendizado. Às vezes só no olhar, porque de repente eu não tenho acesso a ver bordados igual a Cristina faz. Então a gente tem que começar a entender qual é o cunho realmente que a gente pensa para poder fazer um projeto. E aí aqui eu deixei um passo a passo, para vocês depois lerem também, do que realmente seria o projeto, a criação do projeto. E aí a gente começa a entender, por exemplo, que esse ano a gente já vai fazer o edital agora. A gente já entende que a gente já vai começar a fazer o edital e já vai estar aí. Sendo que, se ano que vem tem outra altiplano que vocês querem participar, então eu já faço o projeto desse ano e eu posso fazer também no do ano que vem, porque o projeto pode ser um projeto de vocês. Pode ser um projeto que vocês galgam recurso mais tarde. Então, vamos supor que a Cristina queira fazer uma apresentação, sei lá, de bordado hoje, mas ela também quer dar aula. Então ela já bota aquilo no papel, qual vai ser o objetivo de dar aula. Ano que vem talvez já está pronto, na hora que você for usar. Porque realmente a gente precisa de projetos que façam diferença. A gente precisa de projetos que realmente você consegue. Não fui eu quem fez a avaliação, e eu não tive não tive o poder de falar qual projeto ia passar, mas eu sei que teve gente que ficou chateada, e às vezes o projeto não passou, e às vezes o projeto não teve uma nota tão alta, mas eu consigo entender que todos os projetos que tinham uma possível relação com a comunidade passaram. Porque você tem que ter no mínimo discernimento para a gente entender o que é um projeto que vai ser, que você consegue ler e entender. É vocês colocarem a ideia de vocês no papel. Eu sei que nem todo mundo aqui é letrado, por exemplo. Nem todo mundo vai conseguir escrever 7 laudas. Mas você consegue entender aquilo que você quer colocar. Às vezes eu não sei escrever, mas eu vou pedir uma filha, um filho, para poder sentar, eu queria fazer um projeto assim, assado. Então eu acho que isso é importante, de vocês já estarem pensando qual vai ser a melhor forma de escrever esse projeto. E aí eu coloco aqui o nome do projeto, qual vai ser o nome que eu quero colocar no projeto, o tipo de projeto. Eu tenho que justificar o porquê desse projeto. Por quê? Por que eu quero fazer? Porque eu quero dar visibilidade, de repente, aquilo que eu faço, ao meu material. Então, vocês conseguirem escrever o mínimo daquilo que vocês querem fazer é importante. Até daqui a pouco vai passar para vocês, vou pedir para ela passar, quais setores mais ou menos a gente vai conseguir fazer esses editais. Mas assim, é importante que vocês entendam que a gente vai ter que começar a pensar. É igual a questão, a Cristina estava conversando comigo sobre questão de orçamento. Qual é o orçamento do projeto? Quando eu coloquei 10 mil reais lá na semana passada, quando eu preenchi a consulta pública, eu coloquei 10 mil reais porque eu pensei que 10 mil reais fosse pagar o projeto. Mas qual é o meu projeto? Meu projeto é fazer um vídeo. Mas eu pensei 10 mil reais porque eu imaginei que eu alocando de repente uma câmera, talvez eu colocando uma pessoa para poder me auxiliar, porque eu precisava disso, daí eu coloquei 10 mil reais.
Aí como é que daqui a pouco eu vou falar que os 10 mil reais não é o suficiente? Porque aconteceu, por exemplo, agora na lei da Paulo Gustavo, tem gente que colocou X valor, escreveu com o edital, tinha colocado um valor até menor dentro da consulta pública e depois disse para mim que precisava do dobro para poder fazer o projeto. Por quê? Não entendi, porque se você contou uma situação, como é que depois de um mês você acha que o valor tem que ser o dobro? Você sabe o porquê que você está... Quando você começa a fazer um edital onde você participa, você sabe claramente os métodos que estão ali. Então você não tem como, daqui a pouco você fala assim, 10 mil reais não dá mais para mim. Mas você colocou lá na consulta pública, você aceitou, você colocou. Às vezes o edital já está na metade, a gente já está caminhando, e aí você está questionando coisas lá de trás. Quando a gente lançar o edital, olha, eu acho que essa parte aqui está errada, eu não concordo com isso aqui. Então vocês têm que vir aqui e dizer, eu não concordo com isso aqui. Não é chegar mais tarde, quando as coisas já estiverem bem avançadas, porque a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, se a gente coloca numa consulta pública 10 mil reais, a gente viu que foi 10 mil reais, a gente está concorrendo a 10 mil reais, e lá na frente a gente fala que o nosso projeto é 20, a gente tem que ter no mínimo uma tabela de preço. Porque a gente tem que saber o quanto que é nosso, o quanto que é de produto, o quanto que é de locação, porque no mínimo a gente tem que entender os valores que estão sendo pagos e os valores que a gente está querendo alcançar. Então é importante a gente saber que a gente tem que ter mão de obra sim, é um projeto para beneficiar vocês, tem um cunho cultural, claro, a gente está dando acesso, a gente está chegando aonde não tinha, a gente está fazendo música chegar, a gente está fazendo vídeo chegar, a gente está fazendo isso tudo, mas também tem um cunho também de vocês receberem aquilo que é de vocês, o trabalho de vocês. Então quando a gente está fazendo lá, vou fazer uma tabela de valor. O que eu gasto? A gente teve muito problema quanto a isso agora. A gente tem diversos hoje em dia, a gente tem diversos sites. Às vezes a gente não precisa da caçula, mas a gente pode ver no site quanto que custa talvez um chinelo, quanto que custa a miçanga, quanto que custa qualquer outra coisa. Então a gente tem acesso. Se não tiver acesso, tem computador aqui que a gente tem para vocês usarem. Então a gente tem condições de conseguir montar uma tabela que seja no mínimo explicadinha. Então é o valor que vocês vão usar, a mão de obra de vocês. Então tudo isso tem que entrar. Não adianta chegar aqui e olhar para mim e falar assim, mas qual é a minha tabela de preço? Poxa, eu não sei. Eu não sei porque eu não faço o bordado que a Cristina faz. Eu não faço o vídeo que a Rui faz, não sei fazer a arte que ela faz, não sei fazer o que a Dana faz. Então quem sabe fazer é vocês. Então vocês sabem o valor que custa o projeto de vocês. Então se o meu projeto é fazer uma exposição, então eu vou fazer uma exposição, mas eu vou procurar saber quanto que custa cada foto que eu vou expor, quanto que custa cada quadro. Não adianta eu fazer e mais tarde dizer assim, olha, os recursos não deu para comprar os quadros todos. A gente teve isso aqui na Unibank. Eu não estava aqui, mas a gente já pegou a situação já no finalzinho, aonde teve uma pessoa que participou e não conseguiu fazer a entrega, não é isso? E a gente fez uma reunião assim com vocês e ela falou que o valor caberia e no final ela falou que tinha que entregar ela que está. A gente não entende quanto é cada item das coisas que vocês gastam para fazer, porque a gente não vai fazer doce de cultura. O Ivan trabalha com imagem, o Ivan trabalha com outra coisa, então cada um tem que ter essa clareza. Até para o edital, que ele até falou que existiram algumas reclamações. Por exemplo, na consulta pública eu falar no valor da minha para fazer o projeto. Aí de repente eu começar a fazer o projeto tá. Então assim, vocês têm que ter essa maldade, tem que ter esse pensamento antes de que tipo de projeto eu vou apresentar. Entendeu? Porque também não adianta nem valor abaixo, nem valor muito acima do mercado. Você não tem como colocar um valor muito acima, mas também muito abaixo. E aí essa pessoa, por exemplo, que a gente não vai citar nomes, acabou caindo na dívida ativa, porque é para lá que vai quem não conseguir cumprir aquilo que está prometendo quando você fala que quer participar do edital e você chega até o final. Para ser bem claro para vocês, não é a secretaria ser de vocês, isso aqui é um recurso que vem federal, do mesmo jeito que vocês têm que prestar contas para a gente,
a gente tem que prestar conta para o governo federal. Então, se a gente deixar passar alguma coisa, vai ser a gente que vai ser questionado pelo governo federal. Então, quando vem a prestação de contas, a gente tem que ser criterioso. Então, tipo, não cumpriu, a gente não tem o que fazer. A gente tem que mandar para a dívida ativa e mostrar para o governo federal que a gente fez tudo, porque senão é a gente que vai responder como funcionário público, entendeu? O gestor, é o CPF de Peterson, é o CPF de Stein, tá? Entendeu? Quem que tá? Então, assim, é só a comissão. Então, assim, não é a secretaria em si. Vocês têm que ter isso. Não é um recurso que a gente ganha aleatório, né? Porque, na verdade, quando, só para fechar aqui, a verdade é que quando vocês não cumprem e a gente informa para o governo que não foi cumprido, quem devolve o valor é o município. Então tira dinheiro do fundo da nossa prefeitura para poder pagar lá, e aí vai para a dívida ativa nossa aqui, porque querendo ou não, o prefeito vai ter que devolver o dinheiro, alguém vai ter que pagar, então fica lá na dívida ativa. Então para lá que vai quem não cumpre com o edital, quem não cumpre com o final. Então a finalidade, ela tem que ser cumprida, mas para ela ser cumprida vocês têm que começar, de hoje a gente já começar. Olha, não adianta nada eu abrir o edital, talvez R$3.000 de vídeo, se eu não quero criar um falo para mim, olha, Peterson, no mínimo que eu tenho é 10 mil. Não tem como fazer um vídeo com menos de R$10.000. Então eu tenho noção que ele já falou comigo, eu já abri a consulta pública, está escrito X valor, porque ele falou comigo através da consulta pública. Porque se ele respondeu, a gente vai entender. Agora, se não tiver uma consulta pública que tenha no mínimo R$5.000, os valores sejam só de 3. Teve artesão que na consulta pública da Paulo Gustavo, uma grande parte colocou R$1.000. Colocou R$1.000. Oi? Tá na frente da câmera. Tá na frente da câmera. Eu não fiz essa. Você não chegou a fazer. E essa consulta do Paulo Gustavo, por exemplo, a gente colocou mais para 3 semanas no prazo, não foi? E depois a gente viu que vocês não respondiam, e a gente ia para cima para tentar responder. E aí a gente liga e fala assim, vem aqui na secretaria. E aí o pessoal não vai na secretaria. Mas hoje eu acho que aqui tem pessoas que viram que deu certo. Sim, essa eu já fiz. Essa eu fiz logo no primeiro dia que mandaram o link. Mas porque a gente acaba de sair, por exemplo, de uma Paulo Gustavo. Porque se hoje eu estivesse falando assim, ó, de um balde branco que vai dar dinheiro, mas se não tivesse outras atrás, talvez não estaria ninguém aqui. Então a gente tem que entender que isso realmente é uma política que vai se perpetuar. Eu tenho certeza que daqui uns anos, daqui uns 2, 3 anos, isso aqui vai estar lotado. E essa sala aqui não vai comportar. Porque as pessoas vão começar a entender que é uma política para quem faz arte, para quem faz cultura. Outra coisa, é importante pensar, isso eu falo mais para o artesanato do que para os outros, que não têm consciência e conhecimento do valor financeiro que vocês usam. O artesanato é uma coisa, vídeo, música é outra, completamente diferente. Vocês colocaram até R$1.000, até 2.000, até 3.000, até 5.000. Uma coisa que vocês têm que entender é que quando a gente coloca eu quero até R$3.000, o produto que você vai entregar para esse edital ser executado no final, ele tem que, no mínimo, chegar ao valor desses 3.000, seja em mão de obra, seja em material. Não adianta pegar 3.000, fazer um estoque de reposição no material que já usou e achar que vai funcionar. Não é assim, porque a curadoria em cima do que você apresenta como projeto, ele vai analisar item a item, inclusive o descritivo do projeto. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Thay. Você vai descrever um projeto, o que você vai fazer? Qual foi a minha opção para a Lei Paulo Gustavo? Fazer uma amostra com 10 peças, tá? Dentro do que eu faço melhor, que é bordar. Então, ali eu já tenho essas peças prontas. Eu vou repor esse material, mas eu tenho que repor o material condizente com o trabalho que eu vou apresentar. Não adianta querer pegar R$3.000, R$5.000, fazer um estoque monstro de material em casa, tirar R$500, R$600 de mão de obra e apresentar um pano de prato. Ou apresentar uma peça de bisturi. Ou apresentar um painel de 50 por 80 de macramê. Não funciona.
vai chegar lá na comissão, que vai analisar, e se eles analisarem pela estrutura descritiva do edital, não vai fechar. Então não é culpa da equipe técnica da secretaria, como muitos falaram. Curadoria é um negócio que não tem pessoal, não tem conhecimento íntimo. Curadoria é documento, primeiro que eles fazem no edital para apresentar ao governo federal para via verba. E é baseado no que a gente informa. Depois eles têm que fazer o edital do município para fazer a distribuição dessa verba dentro de todos os segmentos para que nós possamos ter acesso. E quando a gente responde ao edital deles, descrevendo o nosso trabalho, a gente tem que ser honesto. Honesto com nós primeiro e depois com eles. Não adianta eu chegar para eles e dizer assim, eu fiz 3 quadros bordados e custou R$1.009. Não custou. Não custou. 10 peças chegam perto. Porque dentro desse bololô, eu coloquei a mão de obra, mas não separei ela do valor. Porque eu já tinha elas prontas, só me faltava apresentar mais 3 peças. Então, até para uma oficina, até para você ensinar alguém dentro de um projeto digital, você tem que pensar, tá, honestamente, como você vai colocar a descrição que você vai fazer. Eu costuro, legal. Não é botar a conta da luz, do telefone, da água, porque para o edital isso não funciona. Isso vai funcionar para a precificação final do seu produto para venda. O edital é a apresentação. Na verdade, o que até a Cris está querendo dizer, é porque teve algumas pessoas que pensou que seria a mesma coisa da venda, mas a diferença é que é o seguinte, por exemplo, na questão do artesanato, você tem que calcular aquilo que você faz de compra e aquilo que é a sua mão de obra em si, que é qual é o seu dia de trabalho. Meu dia de trabalho vale R$200, R$300. Então vocês têm que ter noção quanto que vale o dia de trabalho de vocês, que é isso que vocês vão colocar na planilha orçamentária. Mas isso tudo depende muito do projeto que cada um vai fazer. Às vezes você entende que eu quero dar 5 aulas em um colégio para poder fazer essas meninas aprenderem a fazer qualquer outro tipo de bordado, qualquer outra coisa. Então você tem que imaginar qual é a minha mão de obra para 5 dias. Então minha mão de obra para 5 dias é R$1.000 a mão de obra, mais o material que eu vou usar, então eu já tenho um projeto maior. Então quem faz o tamanho do projeto são vocês mesmos. Quando a gente coloca para vocês responderem uma consulta pública, de repente você, eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade de dar aula lá perto de casa, numa escola que tem lá, e eu queria fazer 3 meses de aula. Coloca isso no projeto, pô. Nada impede. Vamos pensar? Vou pensar num projeto maior. Às vezes o projeto vem, por exemplo, eu estou falando do artesanato porque a gente entende hoje que o nosso maior público aí é artesanato. Ele pega mais de 80% é o artesanato que vai estar aí brigando. Então, não adianta eu fazer tudo. E é o que pega menos valor. E eu pego menos valor. Eu pego menos valor quando a gente fala de artesanato, a gente tem que ver o seguinte, o nosso artesanato ele é diversificado. A Cristina tem um, a Nils tem outro, eu tenho outro. O valor do projeto dela é um, o meu é outro. E eu tive que me adaptar ao projeto no valor que foi determinado. Foi determinado porque teve uma consulta pública antes. Mas é o que eu estou falando. Mas aí, quem vai dizer, por exemplo, se na minha cabeça eu quero fazer curso, se eu quero fazer um curso e entendo que só o meu dia é R$300 e são 5 aulas, a gente já passou de R$3.000 há muito tempo. Então, assim, é importante vocês terem noção do projeto que vocês querem fazer. Então, eu não sei se eu vou fazer uma exposição ou se eu quero dar uma aula. Eu não sei se eu quero fazer uma entrega para premiação. Então, já tem que ter isso na mente para vocês entenderem o valor do projeto de vocês. Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo o valor e não vai chegar em lugar nenhum. Aí, para esse projeto, para esse agora que eu fiz a consultoria, porque da Paulo Gustavo, realmente, eu não fiz, tá? Mas desse eu fiz a consultoria e aí realmente eu fiz de acordo com o projeto que eu já tinha em mente e tive que adaptar esse agora.
para estar dentro do valor. Para poder atender o valor que você tinha pensado. Justamente, para poder atender, para eu participar do projeto, e aí eu tive que reduzir o que eu queria fazer. Beleza. E aí você agora está me falando que a gente é 80% o artesanato manda 80% assim, dos fazedores de cultura, né? Somos a maioria. E o nosso valor, caraca. Mas deixa eu fazer você entender assim, quando a gente começa a montar um projeto, eu acho que nem está aqui o processo, mas a gente monta um processo assim. Se hoje o Ministério Público me pediu o projeto da Paulo Gustavo, o processo da Paulo Gustavo, ele está ali dentro. E aí ele vai começar assim, eu vou começar a montar o da PNAB agora. Então o que vai entrar na PNAB? A minha abertura, as consultas públicas, depois das consultas públicas os editais, a documentação de vocês e por aí vai. Aí, quando o Ministério Público pegar lá, ou quem for avaliar e quem quiser ver o processo, eu paguei para artesanato 10 mil. Aí ele vai ver as consultas públicas. Aí as consultas públicas estão assim, R$300, R$1.000, R$500. E aí o Ministério Público pede, você está colocando R$5.000 para artesanato? Qual consulta pública aqui que fez um projeto de R$5.000? Mas eu não estou falando que sua peça tem que ser R$5.000, mas o seu projeto tem que valer. De repente sua peça não vale R$5.000, mas 10 dias de aula sua vale. E aí você tem talvez tenha um projeto de 10 dias de aula, você tem um projeto talvez de 5 dias de aula. Então por isso que é importante você pensar no projeto quando você pensa também na peça. Porque a gente não está precificando peça, a gente está precificando projeto. Então, qual é o projeto que tem mais valor? Um projeto de repente de aula ou um projeto de exposição? Tem mais valor de aula. De aula. Então, se você quer galgar um valor maior, de repente eu vou botar na consulta pública que eu quero dar aula. E aí eu estou colocando X valor. Agora adianta eu falar isso agora? Se vocês não pensam no projeto antes? Então a gente tem que começar a fazer o quê? Pensar daqui para frente. Então eu já tenho que começar a imaginar o meu projeto lá na frente. Eu não posso começar a pegar ele pequenininho aqui e quando eu entendo que o valor dele pode ser maior, eu querer crescer o projeto. Posso só falar uma coisa? Quando me pediram para passar a consulta pública, quando me pediram para só ajudar eles para passar a consulta pública lá, a coisa que me resolveu é que me perguntando qual o valor que eu coloco aqui? E a minha resposta era o seguinte, você tem que pensar no seu projeto. Eu não tenho como te responder qual o valor que você coloca aí, você tem que pensar qual projeto eu faria e qual valor eu teria que ter para fazer esse projeto. Tudo bem, ali na hora, às vezes você está assim, mas vocês sabem mais ou menos os valores que vocês gastam, entendeu? E eu também penso uma coisa, gente, já não é a primeira vez que vocês estão fazendo isso. Já teve Aldir Blanc 1 e 2, 2020 e 2021. Tiveram a oportunidade de fazer projetos, entender projetos. Teve a Paulo Gustavo. Não é o primeiro. Então, teve a Paulo Gustavo. Então, muita gente já tinha participado. Eu sabia que já tinha participado de editais. Então, vocês têm que saber o valor do projeto de vocês. Qual o processo que vai nisso? Entendeu? Eu pergunto o seguinte, como que fez esse cálculo? Porque o que acontece? Quando eu faço o meu projeto, eu coloco lá assim, no projeto eu tenho intenção de dar uma aula. Aí eu coloco lá R$2.000 para eu dar aula para a gente estar começando a estudar tantas pessoas e tantos dias. Aí beleza. Aí iniciando eu penso no projeto de uma exposição. A exposição dela fica em 1.000, vamos dizer, R$1.000. Mas eu coloquei 3, ela colocou 1.000. Como que baseia para poder chegar no final, eu não ganho 3 e ela não ganha 1.000? Vamos dizer que eu ganho 1.500 e ela ganha 1.500, porque somou, dividiu. A gente vai fazer uma leitura daquilo que, por exemplo, eu acho que tem que ser tem que ser um conjunto. Porque, por exemplo, tem aqui Ivan e tem Adriano que são de audiovisual, são de filmagem. Vamos supor que os dois tenham preenchido a consulta para longa. Um coloca 15 e o outro coloca 50. Eu vou ter que fazer um valor entre 30 e entre 50. Ou entre 15 e entre 50. Porque não tem como dizer quem está certo e quem está errado ali nessa situação. Então a gente acaba se baseando. Mas, por exemplo, no caso do artesanato, teve gente que colocou R$300 e a gente deu 1.000. Então, aí o que acontece? Aí você pediu 300, ganhou 1.000. Aí ele fica assim, cara, o que eu vou gastar com esse restante? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mudar
Mas, por exemplo, o projeto da Paulo Gustavo, por exemplo, quando a gente fez a consulta, não apareceu ninguém dando formação. Não apareceu ninguém dando curso. Ninguém escreveu artesanato. Por exemplo, o que aconteceu como o projeto era livre, e aí você pôde fazer, mas dentro do valor que já estava estipulado. Mas, por exemplo, naquele momento ali, não apareceu na consulta pública ninguém interessado na aula. Eu entendo que nessa época de pesquisa, eu continuava estudando assim, eu era 500, você aqui dois, porque a de moderador, você tem que já comigo. Aí quer dizer, rodou comigo. Aí quem colocou 500 consegue fazer um projeto legal e tal, e vai ter que prestar conta do restante. Mas quem botou 2.000, talvez não consegue fazer aquele projeto que colocou no papel. Aí como que faz esse cara? Mas é o que eu estou falando, assim, a gente tem que ler e entender o que aparece na consulta pública. Porque, por exemplo, vamos supor a maioria, apareceu o curso. Se aparecer curso, por exemplo, na última não apareceu curso. Então a gente entendeu que todo mundo ali só queria fazer o seu artesanato, fazer a sua coisa de exposição. Porque até então não apareceu curso. O que foi aparecer curso foi dar uma vontade para o projeto, porque teve gente que respondeu, mas não tinha projeto. Não sabia nem o que ia fazer. Então, assim, fica difícil a gente fazer algo que as pessoas não estão entendendo ainda o que é para ser feito. Porque a partir do momento que apareceu o curso, R$3.000, eu vou entender que eu tenho que colocar vários editais. Eu tenho que colocar um edital lá, um ponto para quem quer fazer só a entrega de projeto, quem quer fazer curso. Oi? O que aconteceu na Paulo Gustavo, a pessoa falou assim, são R$12.000, só pode 12 pessoas, é R$1.000 para cada um. Você então que trabalha com negócio de costura, não sei o que, vai que você gasta 600, 700 reais no seu projeto, daqui a pouco você vai botar R$100 no bolso. Não vai compensar. Não por exemplo, a Paulo Gustavo, por exemplo, diferente dessa, cada uma, a gente tem que começar a entender quais são as diferenças de uma para outra. A Paulo Gustavo, por exemplo, a gente tinha que abrir para dança, a gente teve que abrir para teatro, mas aqui então a gente não achou essas pessoas que fizessem nem dança nem teatro. Então o valor a gente fez o quê? Migrou para poder vocês ganharem. E a gente tinha essa possibilidade de conseguir fazer essa junção aí para poder... você falou que tem mais pessoas. E aí a gente conseguiu. Teve gente que reclamou porque achou que esse valor tinha que ser só para quem já estava dentro e aumentava o valor de quem estava dentro. Não sei se seria o correto. A gente entendeu que era mais fácil premiar outras pessoas do que dar um valor maior para quem já tinha trazido um valor, porque é o que eu estou falando para vocês. As pessoas que trouxeram o seu valor falando que queria ganhar 15 ou 30 mil, era esse valor que ela estava concorrendo. Então é mais fácil a gente atender mais pessoas do que aumentar o prêmio de alguém, que naquele momento ali já tinha falado que aquele valor dava para ele. Uma coisa que as pessoas não conseguem entender é o seguinte: projeto. O que é um projeto? Projeto é toda aquela estrutura, tá? Passo a passo do que você quer apresentar para concorrer a um determinado valor. Então, não importa, tá? Não importa, no momento, o quanto o valor total do fomento federal vai vir. O que vai importar é a quantidade de valores por projetos que vão aparecer. Aula, oficina, não sei se tem diferença, exposição, interação. É isso que tem que ter. Quando a gente coloca, está lá no fomento, exposição, feira, eventos, quando coloca ali, você já está orientando eles para quantas pessoas querem fazer exposição. Quando você coloca no curso, já está orientando eles para quantas pessoas. Dar um curso tem hora-aula, é mais caro, o valor é maior. Exposição, tem custo? Não. Por quê? Porque o espaço da secretaria é cedido a gente. Então, pessoal, a gente já conversou aí um pouquinho sobre o projeto. A gente vai continuar, vamos seguir aqui a nossa fala, tá? E no finalzinho a gente abre para dúvida, para pergunta, para debater. Esse é o espaço mesmo para a gente debater, para a gente conversar. Por isso a importância de fazer essa consulta pública presencial. É claro que a parte lá de marcar, né, já foi feita e hoje é para a gente realmente promover esse debate. Tá? Mas a gente vai falar agora um pouquinho de como nós estamos pensando em elaborar o nosso edital, a partir das respostas que vocês deram na consulta pública, tanto presencial quanto a consulta
consulta pública também online. Nós estamos falando muito de fomento, mas é palavra difícil, né? Fomento, o que é isso? É coisa de comer, o que é fomento? Bom, pessoal, na cultura, toda vez que a gente fala de fomento, isso aí é pra gente, quando a próxima vez que falar fomento, a gente já saber. É incentivo. Incentivo por quê? Porque hoje, os artistas da cultura, existe um preconceito de que quem faz cultura não é profissional. Então o Ministério da Cultura olha para isso e fala, não, peraí, quem faz cultura é profissional sim, então vamos mandar um incentivo para essa galera. Antes da gente continuar, está sendo filmado, vou fazer ali minha autodescrição, né? Porque na cultura a gente tem aprendido a fazer nossa autodescrição, porque na cultura a gente trabalha com diversidade também. Hoje todo mundo que está aqui consegue me enxergar, mas pode ser que eu chegue amanhã ou depois, por meio dessas políticas, né, de fomento, e mais pessoas diversas comecem a fazer parte desse movimento também. Então a gente tem que começar a criar hábitos, né, daqui para frente, né, porque o mundo é isso, o mundo é inclusivo. Né? Então, eu sou a Tayane, né? Eu tenho ajudado vocês aí na parte da cultura. Eu tô aqui usando uma calça jeans, tá? Uma bota preta, tô usando uma camisa preta. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo afro, crespo, black, e essa sou eu, né? Tenho um rosto fino, um nariz não é fino, é típico brasileiro, e essa é a Thay, todos me chamam de Thay, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre nossos dados da consulta pública. Bom, a gente já, o dinheiro da PNAB, gente, ele já está no município, tá? São 242 mil reais que vieram pra gente. Nós tivemos até o ano passado para sinalizar no Ministério da Cultura e falar para eles, olha, a gente quer esse dinheiro, eu quero esse dinheiro. Então a gente foi lá numa plataforma que se chama Transfere Bob, tá? E essa plataforma vai fazer parte da nossa vida para sempre, e a gente colocou lá naquela plataforma Transfere Bob. Tivemos várias reuniões com representantes do Ministério da Cultura para dizer como a gente iria se posicionar. Olha, eu fui chique, mandei um ofício para a nossa Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura, tive que fazer um ofício, a gente mandou para ela. E aí a gente chegou no Transfere Bob e a gente falou, olha, a gente quer usar parte desse dinheiro para fomento a gente já sabe o que é incentivo, né? Tem gente que já falou. A gente vai usar parte desse dinheiro também para obras, tá? E a gente vai usar outra parte desse dinheiro para operacionalização, 5%. Então, se a gente quiser chamar, por exemplo, um Sebrae para fazer julgar os projetos, a gente pode fazer isso. E outra parte para fazer manutenção de associações culturais. A lei já veio assim para a gente, tem que ser assim. Aí a gente olha para a realidade de Tanguá. Tem museu em Tanguá? Não. Tem associação formalizada em Tanguá, ONG, coletivo. Então, para onde que vai esse dinheiro que o Ministério da Cultura falou que era? Então, a gente tem que começar a se mobilizar. Artesãos aí, ó, cadê o nosso CNPJ? Cadê a nossa associação sem fins lucrativos? Cadê? Vamos lá. Então, o Ministério da Cultura está dizendo para a gente, ó, se vocês não se formalizarem, vão cada vez mais perder dinheiro. É um recado, foi isso, o recado que eles passaram para a gente. Se não se formalizar, vai ficar difícil. Cantor, cadê seu portfólio? Tem que ter portfólio, você é profissional. Né? A Ruli chegou aqui com um portfólio lindo, profissional, né? Mas a gente percebeu que outros fazedores de cultura não tinham. Então o Ministério da Cultura está dizendo, a gente precisa se formalizar, nós somos artistas. Você não é um cantor mais ou menos, você é um cantora profissional, é uma artista. Então o Ministério da Cultura está dizendo isso pra gente, tá? Então a gente teve esse valor para investir, então qual é a nossa ideia? Vamos trabalhar o edital, como foi da Paulo Gustavo, que a gente entendeu também que nós temos hoje um audiovisual cada vez mais crescente no município. Então a gente vai trabalhar um edital para audiovisual e um edital, que nós estamos pensando, né, gente? E um edital para demais áreas do setor cultural, que aí vai entrar, né, os nossos cantores, os nossos artesãos, né, os nossos artistas plásticos, e assim nós vamos fazer. E aí, né, são 142 mil, né? Só que 80% é para isso e 20% a gente tem que aplicar em iniciativas culturais em áreas periféricas, no interior, na parte rural. Então, assim, gente, esse cálculo, a gente pode pensar que assim, são 242 mil todo pra gente. Não. Dentro desse 242 mil tem uma divisão. 80% para fomento, 20% para a área periférica. Só que dentro desse 80% tem que tirar 5% para operacionalização.
Dentro desse 20% tem aquele que é destinado para bens culturais, compra, aquisição, e tem que tirar parte do fomento também. Então vocês imaginam o cálculo que a gente vai ficar fazendo aí o tempo inteiro, e nós estamos estudando muito, nós estamos muito empenhados, porque como vocês podem ver, nossa secretaria é pequena e aqui dentro nós não temos um jurídico. Aqui dentro nós temos nosso secretário, ele é bacharel em Direito, mas ainda assim é pouco para a gente conseguir entender as nuances da lei, entender as brechas da lei, né? Mas nós temos também a nossa procuradora, apesar que a Giovana, a doutora Giovana, tem nos dado um suporte incrível, assim como a dona Paula Gustavo, mas eu quero que vocês saibam que nós estamos nos empenhando para fazer o melhor, nós estamos nos empenhando para mostrar cada vez mais para o governo federal que esse recurso, ele é nosso, né? Que esse recurso é para garantir a nossa democratização, a ter acesso a cada vez mais a esses dinheiros e principalmente para mostrar que quem é fazedor de cultura não é à toa. Quem é fazedor de cultura também é profissional e precisa desse incentivo mais e mais. Então a gente tem recurso garantido até 2027. E agora a gente vai falar aqui, ó, a consulta pública. Isso aqui eu sei que não dá para todo mundo ver, mas eu vou falar alto. Eu acho que eu falo alto. A gente percebeu que tanto na consulta presencial quanto na online, a maioria das pessoas em relação a gênero são mulheres. Tá? Então, nesse edital, a gente também precisa trabalhar com políticas afirmativas. O que são políticas afirmativas? Cota, né? Cota, gente, não é ruim. Tem gente que tem preconceito com cota. Não é ruim. Cota é para garantir que esses grupos minoritários, eles consigam seus direitos. Mas é engraçado, né? A mulher, às vezes, não tem tanto... Tem luta pelos seus direitos, pelos seus espaços, mas quando eu olho para cá, é a mulher que está respondendo para mim aqui. A maioria é mulher. Olha a força, a potência que a mulher tem. Então, essa vez a gente vai pensar também, vamos olhar para esses dados e pensar. Vamos trabalhar, assim como na Paula Gustavo, para cotas para mulheres? Bom, faz sentido. Eu acho que garantir que essas mulheres que estão se esforçando cada vez mais, contribuindo para a cultura de Tanguá e também para o turismo, tenham cada vez mais garantia, recebimento desses recursos. Né? Então, aqui a gente percebeu que são 77% de mulheres, total de 177, tá bom? E no presencial, então acho que foi até maior, não, foi também 66%, tá? Área de atuação cultural, quem são as pessoas que mais aparecem na atuação cultural? Olha aqui, vocês não conseguem ver, um pico no gráfico, todo mundo lá embaixo, as artesãs aqui, ó, lá em cima, no salto. E aí, na hora que foram responder a consulta pública, marcaram R$1.000 de novo. Aí eu briguei. Gente! Aí eu falei, tem certeza que vai colocar R$1.000 de novo? Depois eles vão brigar comigo e falar que R$1.000 não dá. A gente já aprendeu, a gente já entendeu que não dá. Né? Eu sei que eu não posso nem fazer assim, mas é porque nós que estamos aqui trabalhando, a gente quer que esse dinheiro chegue para vocês. E marcaram R$1.000 de novo. Aí não dá. Mas aí também aparecem aqui pra gente música, que vem em seguida, tá? Os nossos cantores também apareceram aqui de forma expressiva. E também o nosso audiovisual também apareceu aqui. Então, em primeiro lugar, temos artesanato. Segundo, os nossos músicos. E terceiro, o nosso audiovisual. Então, na hora que vamos fazer a partilha desse dinheiro, a gente já tem ideia de quem vai levar a maior parte aí desse recurso, né? Então, para o artesanato, na Paulo Gustavo, nós oferecemos 12 vagas com R$1.009,16 cada uma. Nessa, vamos olhar melhor os valores que foram sugeridos, mas pelo que nós já vimos, a maioria entendeu melhor, a gente vai precisar trabalhar com uma outra estratégia. Vamos oferecer talvez menos vagas, mas remunerando, né, premiando melhor em relação a essa ajuda de custo que vem. Né? Então, é tudo feito assim, ó, é um lado, é o outro, tem que analisar, olhar os dados realmente muito bem. Aí na consulta presencial, a gente já viu outras áreas aparecendo aqui, mas que ainda não se sobressaem ao audiovisual e à música, tá? Que é o folclore, tem cultura afro-brasileira também, teve gente que não respondeu, não disse qual era a área cultural dela, tudo isso que apareceu no gráfico, porque como o Peterson falou, vai tudo no processo, tá? O Ministério Público depois vai olhar tudo isso.
um projeto, né? Eu consegui explicar bem por cima o objetivo da PNAB. Quando eu falo PNAB, é a sigla da Política Nacional Aldir Blanc. Aí para não ficar falando isso toda hora, vocês vão ouvir muita gente falando PNAB. Mas não adianta falar PNAB se vocês não sabem o que é, né? A gente não tá? Então é isso, tá? Quando eu falo PNAB, é Aldir Blanc. Política, esse nome todo grande, tá? Política Nacional Aldir Blanc. O Peterson conseguiu falar bem dos objetivos de um projeto. O Peterson conseguiu também, eu acho que, conscientizar sobre a importância de entender que daqui para frente os recursos que nós vamos acessar vai ser dessa forma mesmo. Pode parecer difícil, né? A burocracia, ela parece que é difícil, mas na verdade a burocracia é boa, porque ela protege a gente de ninguém amanhã depois chegar e falar assim: Davi, você roubou aquele dinheiro. Não roubei, tá aqui, ó. Olha só, eu segui a lei, apresentei o projeto, segui o edital que foi publicado no Diário Oficial, tá? Então ela protege, ela nos resguarda, tá bom? Então, o que nós queremos dizer para vocês é que nós estaremos aqui para tirar dúvida, dar um suporte também dentro da realidade da secretaria, porque hoje nós estamos fazendo política, mas o nosso quadro ele foi reduzido porque esse ano também é um ano eleitoral, né? É bom a gente deixar isso claro. Então, dentro da nossa realidade, a gente vai fazer também aqueles atendimentos, né? Agendar para que vocês venham, mas aqueles que não conseguirem, não é para se desestimular ou desistir, é para fazer como o Peterson falou: vou buscar uma pessoa que vai me ajudar. Às vezes tem alguém na minha família que faz faculdade, que consegue entender um pouquinho melhor, correr atrás também, né? A gente precisa também ter essa postura, que eu vejo muito aqui no Aula de Visão, é uma postura empreendedora, porque isso também é um empreendedorismo. Empreendedorismo cultural também é empreendedorismo, então vocês são empresárias também, empresários e empresárias do setor cultural. Então a gente precisa ter essa iniciativa metodologia de empresário. Eu vou atrás, eu vou correr, eu vou fazer, eu vou tirar dúvida, vou buscar ajuda, vou precificar, vou olhar para minha planilha de custo, vou ver o que eu vou fazer, né? Porque eu acho que cada vez mais essa coisa do assistencialismo por assistencialismo, ela vai ser... Um parênteses aí no que o Tati falou. Só é rápido, só porque assim, a gente teve aqui na Paulo Gustavo o tempo todo aqui na secretaria para atender, principalmente a Tayane. Na execução, na montagem, deu toda assistência. Tinha projeto que a gente pegava, via que o texto não estava legal, e aí a gente tentava: olha, vamos fazer dessa forma, faz assim, acho que vai ser melhor, vai ser assim. Então, a gente não pôde mudar alguns projetos que já estavam, pessoas que já estavam completamente certas daquilo que ia fazer e tal. Isso a gente nunca passou na nossa cabeça de mudar alguma coisa desse sentido. Agora, quem tinha dúvida, quem trazia um projeto, perguntava: eu posso mudar, eu não posso mudar. Se a gente quando a gente achava que tinha alguma situação ali que não estava legal, que podia ser mudado, a gente sempre deu esse feedback. Porém, a gente começou a entender depois, quando foi umas 2 semanas depois da publicação, eu recebi algumas mensagens no telefone aqui da secretaria de algumas pessoas que eram alguns artistas perguntando se era para vir aqui que tinha recebido tal mensagem. E aí eu fui ver a mensagem. Dizia que tinha que passar aqui para trazer tal documento, não sei o que lá, e não sei o que. E aí eu peguei e fui ligar para o número. E aí o número pegou, eu perguntei com quem eu estava falando e que eu queria saber mais sobre aquilo dali. Porque quando a gente lia aquele texto, dava a entender que tinha saído daqui de dentro a mensagem. E aí eu peguei para ver, era uma empresa que algumas pessoas que eu não sei contratou, dizendo que era para fazer naquela fase ali. Aquilo me deixou muito chateado, digamos assim, porque eu comecei a entender que algumas pessoas que, por mais que tivessem com valores pequenos, ia estar perdendo de 30% a 40% do seu projeto ainda. E isso me deixou triste na seguinte forma, que a gente estava aqui o tempo todo auxiliando e tinha gente pagando a empresa para fazer um projeto que a gente que estava no auxílio. Então, alguma empresa ganhou 30% a 40% de um projeto
que é a gente que ajudou, falando o que era para fazer, o que podia fazer, o que não era, porque a empresa mandou para cá, não serviu de nada. Então, assim, antes de procurar quem, você quer procurar alguém? Procura a Rui, pô, que escreveu o projeto para cá. Procure a Cristina, já que é do artesanato. Procure o Mar, que vocês não sabem, digamos assim, não sabem porque às vezes pode ter dúvida, mas vocês juntos de repente vão tirar suas dúvidas, cada um tira sua dúvida. Procura a gente. Agora, o que eu vou ficar chateado de novo, se vocês perderem de 30%, 40%, 50% para uma empresa que está vendo tirar o dinheiro de vocês. Porque no gabinete do prefeito apareceu muita gente vindo para cá que fazia e que deixava de fazer para poder pegar e fazer tudo por CNPJ, para o dinheiro não chegar à mão de vocês. E isso foi conversas descabíveis que, quando a gente entendeu que estava chegando gente no gabinete para fazer esse tipo de provocações, o próprio prefeito ficou muito chateado com isso. Então, assim, a gente começa a entender que vocês têm que começar a caminhar com as pernas de vocês. Aquilo que for para ajudar vocês têm que ver com quem tem que ser ajudado. Agora sim, eu vou ficar chateado de novo mais uma vez se a gente estiver aqui ajudando vocês de todas as formas e vocês estiverem perdendo dinheiro aí para quem não deve ser perdido. Porque eu acho que não é um valor tão grande, beleza, não é um valor tão grande, mas vocês ficar fazendo repasse para empresas montarem projetos de vocês, que não são nem dignos de montagem, porque o que chegou para a gente aqui não foi algo bacana, aí a gente vai ficar realmente chateado. Porque não que eu seja contra empresas que dão suporte, mas que, já que vocês querem pagar uma empresa, que vocês procurem de fato empresas que consigam fazer um projeto no mínimo cabível, decente. Porque tem condições nenhuma. Aí teve gente que ganhou, porque veio pra cá e a gente ajudou, e a gente conversou, bateu papo, e aí a gente falou, faz assim, faz assado, vamos aqui, vamos ali, papapá. E aí quando chegou no final das contas agora, vai estar perdendo para a empresa aí 40%, 30%, 60%, não sei quantos por cento, e não vai conseguir entregar. E não vai conseguir comprovar. E não vai conseguir comprovar. Porque como é que você comprova 30% do seu orçamento para uma empresa que está fazendo prestação de auxílio, pô? É o dinheiro que era para estar na mão de vocês. De repente era o ganho da pessoa, porque, vamos supor, eu não acredito, pelos valores que foram pequenos, eu não acredito que teve gente que vai ganhar 50%. Não sei. Talvez vai estar perdendo aí 40% do projeto e vai ficar com 10%. Por conta de bobeira. E aí eu fico assim, extremamente chateado, porque a gente está perdendo o nosso tempo aqui, conversando, falando, aconselhando. E aí, pelo menos para quem está aqui dentro, né? As outras pessoas não vieram, que não vieram, que não participaram, não sei como é que vai ser, né? Se eu puder falar isso outras vezes, eu vou falar de novo. Eu vou sempre estar repetindo essa tecla, porque no dia a gente ficou bem bolado, assim, digamos assim, porque a gente começou a entender que tinha facilitadores que estavam tentando poder pegar o valor que é para estar na mão de vocês, porque essa galera está no Rio de Janeiro, está na capital, não consegue fazer lá, aí vem para as pequenas cidades achando que vai pegar daqui. E a gente tem que mostrar que a gente aqui tem condições de pegar os nossos projetos. Vocês aqui têm condições de escrever o de vocês. A gente não precisa dessa galera que está lá atrás, lá fora, que não consegue mais recurso lá. Que é uma galera que ficou pegando recurso, só que chega um momento que já está passado, já não tem nem mais o que fazer, aí vem para as pequenas cidades achando que vai pegar recurso aqui que é para estar na mão de vocês. Então se a gente não estiver esperto com isso, vai cair e vai lascar. Já estão fazendo para Leão de Blanc. Sexta-feira eu recebi um WhatsApp. Assim, estamos disponibilizando de maneira consciente consultoria para Leão de Blanc. Assim, então você... Eu denunciei, mandei para o meu filho e falei para ele, eu digo, ó, isso aí é gente que está fazendo safadeza. Ele manda para mim, ele mandou e está dando entrada no Ministério Público Estadual. Vocês sabem qual é o telefone daqui da Secretaria. Então, se recebeu daqui da Secretaria, ok. Mas não é o telefone daqui, não é o meu. Até porque eu não costumo mandar do meu. Quem tem meu telefone, todo mundo pode ter sem problema nenhum. Mas eu não costumo mandar mensagem assim. A gente manda mais da Secretaria, que é a Thay que fica, às vezes, mandando. Não recebeu um e-mail oficial nosso. Não é telefonema nosso. Não é reunião nossa.
porque senão vocês vão perder recurso para quem não deve. E outra coisa, quando eu vim aqui, eu fui a primeira pessoa, se eu não me engano, a fazer a orientação com a PAI. Nós levamos 4h30 para destrinchar passo a passo do edital da Lei Plano do Estado. Então, quando alguém diz assim, não atendeu, é impossível. Tá? Porque a PAI, ela não pegou a minha mão. Ela, vamos ler. O que você entendeu? Como é que você quer fazer? O que você vai fazer? Como você vai apresentar? Foi o tempo todo me instigando a pensar. E essas pessoas, elas não fazem isso. Elas pegam, perguntam o que você é, o que você faz e te mandam o projeto pronto mediante pagamento. Você tem que pagar de parte. Eu tenho um projeto, até guardei ali, para botar em moldurar, que chegou aqui, um troço descabível. E a pessoa não teve coragem de falar para mim que tinha pago alguém para fazer. E a empresa depois ligou querendo o dinheiro dela. Então assim, e a gente teve que conversar com a pessoa para fazer tudo de novo, porque o que estava ali estava... Se você lê o que está escrito ali, você vai ver que aquilo ali não dá certo nem... E aí assim, a gente tem que ver realmente porque a gente está dando confiança. E aí quando eu falei lá atrás para Nilson não ir na cabeça dos outros, né, Nilson, que você não é piolho, então é realmente isso. Você tem que procurar quem? Um artesanato enorme. Se a gente for falar de artesanato, tem para todo mundo se ajudar, todo mundo dá certo. O audiovisual, Adriano estava aqui, o Ivan saiu, mas se o Ivan e a Adriano, quem for de audiovisual, tentar um ferrar o outro, se todo mundo se ajudar, cada um vai fazer o seu projeto e acabou. Você falou em associação, uma coisa que também está sendo assim, comentada dentro dos 92 municípios do estado, é que é o único município que dá apoio ao artesão individual. Vocês são os únicos. Tá? Eu tenho um grupo de mais de 300 artesãos do estado e o tempo inteiro eles falam para mim, Cristina, qual é a mágica? Não é mágica. Fazer uma associação hoje, tá, seria muito bom, mas nós não temos saúde financeira para sustentar uma associação. Tem edital aí por mais de 7 anos para sustentar a associação. Pois é, mas o problema na verdade, não é fazer associação. Na verdade, o Ministério da Cultura está provocando para que se faça, porque tem recurso garantido daqui para frente para sustentar a realidade. É uma realidade que você está fora, você está dentro do edital da cultura. Mas nós temos uma realidade paralela. Mas aí que cabe a se chama vocês pensarem, tá, pessoal? Não. O Ministério da Cultura provoca. Cabe a vocês pensarem se é possível ou não. Ele está dizendo, é bom que se faça, mas cabe a vocês, como coletivo decidirem, né? Não é uma, duas pessoas decidirem, é o coletivo que vai entender se vocês vão se mobilizar sim. Foi só isso que eu quis mas dizer. isso não é questão do Ministério. Eu estou dentro desse edital, estou acompanhando, estou inclusive recebendo comunicação porque eu me cadastrei. Só que nós temos no Rio de Janeiro uma instituição chamada FAERG, Federação do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, que começou com uma força monstruosa e hoje está com um problema sério, porque eles simplesmente pegaram as senhas do gov.com de cada artesão para montar associações. Só tem 4 associações válidas no estado. Então tem uma briga de dois. Não, tem uma briga de dois. Assim, às vezes vocês conseguem começar um coletivo. A gente vai começar. Tem apoio jurídico também que vai apoiar, tem um contador para ver, calma. Vocês têm que começar, às vezes vocês conseguem montar um coletivo, mesmo ainda sem CNPJ. Ele pode começar a crescer e mais tarde criar um corpo. É nesse sentido talvez que o Taíno está falando. Não, é nesse porque assim, que a gente hoje, por exemplo, a gente vai abrir para coletivo. Vou abrir o edital para coletivo. Mas eu vou abrir o edital para coletivo para uma empresa que, no mínimo, que tenha 3 anos, 4 anos de tempo de trabalho. Não tem como abrir um coletivo num edital para quem abriu ontem. Porque aí a pessoa não tem nenhum trabalho dentro da cidade, a gente abre. Aí a gente dá margem para vir gente de fora galgar. E a gente pode ser responsabilizado. E aí, voltando a falar de projeto, vou dar só o último exemplo aqui, de Umar, por exemplo. Ele já tinha uma música
autoral, né? Ele já queria fazer um clipe, não é isso? Sim. Já tinha vontade de fazer um clipe, ele já tinha um projeto pronto. Quando veio, ele colocou o projeto que ele já tinha em prática prontinho, porque ele já tinha uma música autoral, porque ele já tinha um local onde ele queria fazer. O projeto dele estava pronto. Estou falando que todo mundo tem que ter um projeto pronto, não, mas nesse caso aí foi muito bom para ele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ele já tinha a música autoral, ele já tinha todo o trâmite pronto e montou o projeto dele, trouxe. Aí, teve gente que falou assim, para show 3 mil é muito pouco, eu vou gravar um videoclipe, porque 3 mil para mim é muito pouco. Mas a pessoa não escreve música, a pessoa não tem música autoral registrada, a pessoa não tem portfólio para isso, não tem a base de música para fazer um videoclipe, mas ele quer pegar 30 mil reais. Ele quer pegar 15 mil reais. E aí o que aconteceu? Não passou. Porque antes dos 3 mil reais que era certo, porque é o que ele tinha, do que aquilo de repente que você não tem. Então quando a gente for pensar num projeto, a gente tem que pensar num projeto que de fato faça consistência com aquilo que a gente tem. Porque não adianta também a gente pensar um troço fora da caixinha. Quem não faz música, quem não tem música autoral, não adianta você concorrer para um edital de videoclipe, porque não vai dar certo. E aí não é o Peterson que está falando, é a lei. Porque você não vai pegar uma música aí que você vai ter que pagar os direitos autorais, porque eu acho que nem 30 mil dá para pagar uma música autoral. Você vai ter que comprar uma música aí de alguém, eu acho que vai ficar mais do que isso. Então assim, vamos pensar realmente num projeto que seja viável. Eu, por exemplo, a gente ainda não montou o projeto, mas eu espero que na área da fotografia a gente consiga colocar que seja em locais de vanguarda. Eu quero tentar a gente amarrar isso, porque a gente tem que fazer com que o edital atenda às necessidades do nosso município. Porque não adianta também a gente fazer um troço fora do normal, que a gente não tenha público para alcançar. Às vezes eu sou um artista maravilhoso, mas eu não tenho formação de público. Que público que eu vou fazer a apresentação? Não tenho. Às vezes eu fico aqui gritando sozinho, vou fazer o quê? Você é de repente um artista que não tem formação de público, então no mínimo você tem que ter uma formação de público do projeto que você vai fazer. Então a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que a gente falou tudo, né? A gente conseguiu entregar aqui o recado, vocês hoje já saem daqui entendendo, acredito que um pouquinho daquilo que realmente seja o projeto, já vai para casa pensando no projeto, a gente vai estar elaborando o edital. A gente vai ter festa na próxima semana da festa junina, então nossa equipe é muito reduzida, então a gente está aqui no gás todo para conseguir dar conta de festa, terminar Paulo Gustavo, começar edital, vai ser uma loucura, mas eu acredito que nos próximos meses a gente já consegue já colocar o edital para frente. Vamos tentar fazer a Paulo Gustavo 2, com os recursos que sobraram, vamos tentar fazer. Não prometo, mas vamos tentar. Quem foi contemplado nessa primeira consegue se inscrever de novo ou não? Acredito que não. Provavelmente não. A gente vai tentar amarrar para poder conseguir contemplar mais pessoas, porque teve muita gente que ficou de fora. Tinha muito projeto bom que pode voltar e tem que ser revisto, ver aonde errou, ver o que faltou, porque a gente entende também que não foi questões de... Realmente a questão do próprio projeto em si, falta de recursos não foi, mas foi mais por conta do projeto, por isso que a gente está pensando na 2. Mas assim que a gente conseguir entregar o edital, a gente já vai estar publicando, vocês vão estar pegando. A gente hoje já sai daqui para consulta pública, entendendo que já está esse caminho que a gente teve muita dificuldade. Lá na Paulo Gustavo já está pronto. Em uma semana a gente conseguiu resolver. Se em uma semana a gente conseguir fazer a entrega de projeto, a gente vai ser mais rápido ainda e a gente acelera já o pagamento. Porque quanto mais rápido, quanto mais demora, quanto mais a pessoa fica jogando para frente, dessa vez a gente vai pegar os documentos também primeiro. Então já vai em casa, já coloca os documentos, já deixa certidões, portfólio, já deixa essa parte pronta, que aí a gente, quando chegar aqui, a gente já faz. É basicamente o mesmo. Então é CND municipal, estadual. Então você já pega essa documentação aí, já deixa grampeada, já deixa na pastinha junto, para quando chegar aqui, já está com essa parte já pronta para não agarrar. Portfólio e currículo também. Portfólio e currículo. Eu já falei sobre portfólio. Foi tenso, né? A pessoa chegava aqui, estava legal. Tem
que entender realmente, no outro dia eu falei que era diferença de portfólio e diferença de currículo. Quem não souber, depois vem aqui que a gente vai conversar e vai montar. Fazer os dois. Já fazer os dois. E é isso. Salvador aí, cara. Bom dia pra todo mundo. Eu esqueço, Pode esse aqui encerrar. fala, falta um.